Olá, filha do rei, tudo bem? Esse vídeo é para você que tá solteira, mas tá cansada de esperar. Bom, entenda, esperar pelo certo dói. Às vezes é cansativo e tal, mas entenda que escolher o errado dói muito mais. É. E ainda pode tirar a sua paz. O que eu estou falando é algo tão certo que eu imagino que a maioria das esposas, que é daquelas que são casadas, falariam claramente. Espera pelo certo. E entenda que esperar pelo certo dói, mas escolher errado dói muito, muito mais. E é sobre isso que nós vamos falar. Sobre alguns pontos do que é esperar pelo certo. Entenda que esperar realmente é uma dor porque você fica naquela ansiedade, aí vem aquela solidão, vem aquela pressão social, né? Aquela pressão social tremenda das pessoas dizendo: ah, e aí, tá namorando? E aí fica todo mundo querendo saber da sua vida, né? Ou influenciando pra você ter um relacionamento. Bom, além dessa pressão social, inclusive, se há alguém aqui, talvez que já é casado e tudo, e você é do tipo que pressiona, faça isso não, faça isso não. Tudo tem o seu tempo debaixo do sol. Então, pra que você fica pressionando o outro pra ter um relacionamento? Entendeu? Então, deixa o outro ter o tempo dele, escolher o tempo certo pra se relacionar, ok? Olha, além dessa questão da pressão social, tem a questão do medo de ficar sozinha. Às vezes a gente fica aquele... Ai, eu sentia muito isso. Ai, aquele medo de ficar sozinha, medo de ficar pra titia. E aí vem aquela pressão social, e aí vem a comparação com as outras mulheres. Você fica aquela sensação, ah, fulana já casou, e eu ainda não casei. E aí você fica naquela pressão social. Isso faz parte da dor de esperar, ok? Mas também tem a questão do perigo de não esperar. Por isso que é importante nessa palavra esperar, né? Porque, gente, quando você não quer esperar pelo certo, não quer sentir a paz, essa conexão consigo mesmo, você passa por esse perigo. Quais são? Relacionamentos que machucam. E, gente, só quem já passou por isso sabe que eu estou falando. Dói. Você ter um relacionamento que você olha pra trás e você diz assim, cara, se arrependimento matasse, era só carência. Por que que eu me meti nessa? Pessoas indisponíveis, né? Olha a questão de migalhas, a pessoa acabar se envolvendo com outro para receber migalhas emocionais, porque a gente tá mergulhado numa carência sem fim, e aí você fica, ok? Aceitando migalha de um cara que nem é pra você, entendeu? Você é linda, maravilhosa, e você tá aí aceitando migalha de um cara que nem é pra você. Que sinceramente, nem sei se vai ser pra alguém, né? Mas deixa quieto, isso aí Deus transforma, né? A gente tem que entender que muitas vezes quando a gente tá na carência, a gente passa pelo perigo de aceitar menos do que a gente merece, entendeu? E aceitar menos do que merecemos é terrível. Terrível, a palavra é essa. Você é filha do rei, filha do Altíssimo. Então, daí, gente, eu vou um dia fazer um vídeo só de autoestima, da importância de você estar bem com a sua autoestima, porque quando você não está bem com a sua autoestima, você realmente, geralmente, aceita menos do que merece. Sim. Ah, mas daqui eu não quero deixar claro. Eu quero deixar claro para vocês que a questão também aqui não é procurar alguém certo, perfeito. Não. Que aí tem um outro ponto, outro extremo da nossa conversa. Porque o certo não é perfeito. O certo é um homem que tem um coração temente a Deus. O certo é um homem que tem aptidões que você também curte. Talvez o certo não é alguém igualzinho você, porque se fosse alguém igualzinho você, você não suportaria. É alguém que respeita você, que escolhe ficar, que não confunde. É alguém que traz paz, não que traz aquela ansiedade, mas te traz paz, que te valoriza, que vê em você algo que nem você consegue enxergar ainda direito,
mas vê você como a filha do rei e te respeito por isso. Uma vez eu ouvi de um amigo meu e eu achei incrível o que ele falou, ficou marcado na minha mente. Ele disse assim, ó, Dani, o cara certo, esse tempo eu era solteira, Dani, o cara certo, ele vai te tratar como uma princesa. E aí eu fiquei pensando naquilo, eu disse, nossa, vai me tratar como uma princesa? E fiquei, uau. Eu fiquei, como assim? Uma princesa, gente? Será que significa isso? E fiquei, porque, né, eu não tenho pai presente, né? Então, sempre foi eu, minha mãe. Então, é um relacionamento onde o que acontece? Eu não tinha a presença da figura paterna. Então, pra mim, eu imaginar um homem que me tratava que nem uma princesa era algo realmente que ficava na imaginação. Ficava, como assim? Como é um homem que me trata como uma princesa? Você entende? Então, procure alguém assim, querida. Não se jogue nos braços de qualquer um, viu? Esperar pelo certo. Olha essa frase que eu achei ela sensacional. Não é que você esteja exigindo demais, é que está tentando se proteger. Lembra do risco que eu falei? Então, tá na hora de você se proteger. Se proteger de relações que você no futuro não vai precisar se arrepender de ter se envolvido. Entendeu? Mas se esperar também é ação. Esperar é diferente. Existe uma enorme diferença entre esperar e parar na vida. Entendeu? Então, por isso que eu falo que esperar é ação. Ou seja, é um momento que você vai estar se conhecendo, é um autoconhecimento, é um momento seu, um momento onde você vai estar crescendo, né, pessoalmente. E eu não tô falando aqui crescer apenas profissionalmente, ter casa, ter riqueza, não tô falando disso, não. Tô falando pra você crescer pessoalmente, amadurecer como mulher, entendeu? Então, esperar é diferente de parar na vida. É você amadurecer como mulher e com Deus, amadurecer espiritualmente também. Porque quando a gente amadurece espiritualmente, a gente sabe escolher o certo. Quando vem. Porque Deus manda várias opções, gente. Viu? Nosso Deus é tão bom que ele manda várias opções. E aí você escolhe o mais certo pra você. Ok? Se estou a dizer que homem é tudo igual, eu não concordo, não. Não concordo. Tá cheio de filho de Deus, cheio de homem ungido aí. A gente só tem que clamar ao Senhor e pedir pra gente abrir o olho. Ok? Esperar também é ação, sabe por quê? Porque é o momento de se cuidar, de se fortalecer, de se conhecer, construir uma vida inteira, entendeu? De se construir uma vida cheia do poder de Deus, sabe? Não uma vida vazia. Isso aí. Às vezes você tá aí com a vida vazia, então entenda que esperar pelo certo não é atraso, é amor próprio. E entenda outra coisa, você não está sozinha. Larga dessa carência, desse sofrimento. Olha pro Pai do céu, nosso Pai Celeste lá em cima. E ele vai te abraçar e vai dizer, ó, tô aqui contigo, meu neném. Vai te colocar no colo e vai dizer que você é filha dele. Ó, que privilégio, ser filha do rei. Entendeu? Lembre-se, você pode estar nesse período de solteira e entender que nesse período que você está ali, entre aspas, sem um companheiro, né? Eu não vou dizer sozinha, porque acabamos de dizer que nós não estamos sozinhos. É um momento que você vai estar se preparando para a sua melhor versão. O que uma mulher casada precisa? O que é necessário para uma mulher casada? Você sabia que tem alguns requisitos que é importante? Nessa pula, encontrei o cara, vou casar, vou ter... Não, você tem que ter alguns requisitos. Resiliência, paciência, domínio próprio. Só tô dando a dica. É isso, minha gente. E a palavra de Deus, ela é maravilhosa. Olha o que fala em Salmos 27:14. Espere no Senhor, seja forte, coragem. Espere no Senhor. Olha o que fala em Provérbios 3:5-6. Confie no Senhor de todo o seu coração. Não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Amém? Isso aqui é para você que tá cansada, que tá confusa, okay? Que tá tentada a aceitar menos do que você merece. Espera, pois, pelo Senhor. Confia nele, mas Ele fará. Certo?
Querida, foco, fosse fé, permaneça firme. Nós estamos juntas. O tema de hoje, ele foi muito profundo, me fez lembrar de fatores que como eu queria que alguém me dissesse isso pra mim, ok? Esperar pelo certo, ok? Não pelo perfeito, mas pelo certo, mandado por Deus, onde você vai escolher os diversos que Deus mandará. Até mais.